vivo por telefone o nosso enviado especial por lá, Ian Boechat, conosco por aqui. Ian, boa tarde para você. Em que ponto você está nesse momento? O que você pode compartilhar de informação das últimas horas? Article 9 of the Genocide Convention makes the court's jurisdiction Nós estamos conditional bem on the existence acompanhando. of a dispute. Alô? Agora sim, agora a gente tem o seu contato. Me ouvem? Eu Sim, estou em perfeitamente. Lviv, estou em Lviv, no oeste da Ucrânia. Estou aqui na estação de trem acompanhando os refugiados que estão seguindo para a Polônia. A situação aqui em Lviv é muito diferente de Kiev, com certeza. Kiev hoje tem um toque de recolher muito estrito, ninguém pode sair à rua, nem jornalistas estão podendo ir à rua hoje. O toque de recolher começou ontem à noite e vai até amanhã de manhã. Aqui em Lviv a situação é bem diferente de Kiev, bastante tranquila. Agora, em relação a essa retirada, Ian, você tem alguma informação? Porque você falou desse toque de recolher e há apenas uma permissão para que as pessoas busquem abrigo, né, em bunkers e em áreas de proteção a ataques aéreos. Isso tem funcionado? Os corredores humanitários, pelo que você consegue apurar, né, pelo que você percebeu nesses últimos dias, qual é o funcionamento? Porque a gente viu o anúncio de muitos e apenas poucos, de fato, podendo ser usados, né? Olha, em Kiev, quase todo mundo foi evacuado de Irpin e Bucha. Funcionou de certa forma. Em Mariupol teve alguns problemas, né? 4.000 pessoas, 4.000 carros iam retirar as pessoas, mas parece que teve alguns problemas ontem em Mariupol. O acesso a Kharkiv continua aberto e o acesso a Kiev continua aberto também. Então não há necessidade de corredor humanitário nessas regiões, né? Aqui em Lviv é o ponto central, né, de saída do país, onde a maior parte das pessoas vem para cá para poder seguir para a Polônia, que é o principal destino dos refugiados ucranianos nesse momento. Ian, eu não sei quanto tempo você tem aí exatamente, a gente vai se estender, mas a hora que você precisar sair, nos avise aqui, porque é importante conversar com você nesse momento. Afinal de contas, você está desde antes do início dessa guerra, dessa invasão à Ucrânia, ou seja, você acompanhou de perto todo esse processo, depois você saiu, foi para Lviv, voltou para Kiev, ou seja, você está vivenciando tudo isso na pele, né? Tem imagens que chegam suas aqui, Ian, que são assustadoras de você se abaixando, você relatando que tem que torcer, né? Tem que contar com a sorte para uma bomba não atingir. As pessoas estão também nesse clima, porque a gente vê que muitas pessoas já deixaram o país, mas muitas quiseram ficar também, né? É verdade, Nelson, mas nas regiões onde está havendo a maior parte dos conflitos, as pessoas saíram. Muita gente ficou também, se você pegar Kharkiv ou Mariupol, muita gente ficou também. As pessoas estão basicamente escondidas nos abrigos, né? Mas algumas pessoas seguem a vida incrivelmente. Eu encontrei uma família lá em Irpin que a mulher estava preparando o jardim para a primavera que se aproxima, né? É uma situação realmente bastante inusual, digamos assim, né? Algo muito estranho, alguém numa área de combate como aquela tentando preparar o jardim. Mas, enfim, assim é que é mesmo, assim que as coisas acontecem. Muita gente deixou o país, muita gente deixou Kiev, mais de 1 milhão de pessoas deixaram Kiev, mas muita gente também fica, muitas pessoas querem ficar. Quando há os bombardeios, o ideal é você buscar os abrigos e quando não tem abrigo, torcer para que nada aconteça, né? Foi o que aconteceu comigo lá, eu estava sem um abrigo por perto, estava no campo aberto, quando fui surpreendido. Mas bastante gente saindo ainda, viu? Não é mesmo volume de antes, mas tem bastante gente saindo, viu? Ian, você trouxe um material para a gente, né, que rodamos hoje aqui na programação, que falava principalmente desse atendimento a essas pessoas que ficaram, que usavam lenços brancos, né, colocavam no carro, colocavam mesmo no próprio corpo, para mostrar que, na verdade, estavam ali em meio àquele conflito, muitos até discordam do fato desse conflito estar acontecendo, mas trazia também uma realidade muito impactante. A gente pôde perceber nos seus áudios, corpos por todos os lados, um cenário de absoluta destruição. E esse cenário especificamente foi nesse seu trajeto para Lviv, se concentrou em Kiev. Conta um pouco para a gente também desse último dia, dessas últimas horas que você viveu aí. Não, o trajeto para Lviv está aberto, indo pelo sul. Os trens estão circulando, eu vim de trem. É uma viagem longa, mas está relativamente tranquilo.
os corredores ferroviários estão em funcionamento nessas áreas que não tem combate. Aquelas cenas são das cidades em torno de Kiev, onde as batalhas estão ocorrendo, né? Onde é o frontline, onde as tropas russas e ucranianas se encontram. Então, ali, naquela situação, é uma situação muito difícil, e quando as pessoas morrem, naquele momento de conflito, os mortos já estão mortos, né? Então, eles ficam para trás até que haja uma possibilidade de retirar esses corpos. O foco, a energia é nas pessoas que estão vivas. Então, é por isso que nessas situações de guerra a gente costuma ver corpos assim nas cidades em que está havendo batalhas, né? Mas isso não é uma exclusividade daqui, não. Eu já vi essa situação em vários lugares. É algo que acontece. Ainda mais você, né, acostumado a percorrer essas zonas de conflito, né? E, obviamente, essa experiência aqui é dramática, né? E é traumática também, mas você relatar para a gente. Ô, Ian, a gente sabe que uma das grandes derrotadas em toda a guerra, né, é a informação, é a verdade, né? O presidente Putin falou mais cedo que, como ele chama, né, de conflito, ele não chama de guerra nem de invasão, ele chama de conflito, está indo de acordo com o planejado. E que a sociedade russa, de certa forma, entende o que ele está fazendo. Eu sei que é muito difícil nesse momento, mas qual é o anseio da sociedade hoje ucraniana, visto que a gente está próximo aí talvez de um acordo de paz provisório? O que a sociedade ucraniana quer nesse momento? Continuar com esse conflito e tentar se defender, ou realmente entregar os pontos e dizer lá e concordar com o que a Rússia quer? Olha, eu acho que os ucranianos não querem ser invadidos, não querem ser dominados, né? Mas eu acho que os ucranianos também entendem que eles estão num território que é um território que fica entre duas forças muito grandes e que eles sozinhos não podem competir com nenhuma dessas duas forças, né? Nem a Rússia, nem a OTAN. A Ucrânia, historicamente, serviu como uma espécie de um estado tampão, né? A partir de 91, entre a União Europeia e a Rússia, como a Bielorrússia hoje funciona também. Os anseios da Ucrânia para se tornar membro da OTAN e se separar e se distanciar da esfera de influência da Rússia eram sonhos um pouco irreais, né? A não ser que a Rússia estivesse num estado de fragilidade muito absoluto para permitir que inimigos históricos que avançam em direção à sua área fosse dominar ou fosse ter influência sobre um Estado tão ligado à sua história e também tão perto da sua fronteira, né, da sua fronteira inicial. A Ucrânia fazia parte, no passado, de uma fronteira estendida da Rússia, né? Essa é uma questão, esse é um ponto de vista puramente geopolítico, né? Aqui no terreno, a guerra são os seus horrores, né? Sem dúvida, a Rússia é o agressor e, curiosamente, a Rússia tem atacado áreas mais russófonas aqui na Ucrânia. Mariupol ou Kharkiv são cidades que falam russo, têm ligação histórica com a Rússia. Eu acho que o que toda a sociedade ucraniana espera é encerrar esse conflito nos melhores termos possíveis, né? Eu acho que ninguém na Ucrânia hoje acredita que tem a capacidade, a possibilidade de sair dessa guerra vitoriosa a ponto de se unir à OTAN ou dizer à Rússia que não vai mais atender nenhuma de suas exigências. Eu acho que isso está muito claro. Acho que alguns ucranianos sonharam com a possibilidade de haver um apoio mais direto dos países ocidentais aqui, o que não aconteceu. Nas últimas semanas ficaram muito frustrados com o fato de não haver os pedidos para que houvesse um fechamento dos céus, como aconteceu na Líbia, né, em 2011, pudesse acontecer aqui. A OTAN e os Estados Unidos se negaram a fazer isso. Enfim, eu acho que eles, de certa forma, se dão conta de que estão sozinhos, né? Recebem apoio militar, recebem apoio financeiro, mas na hora do confronto mesmo, são eles que estão lutando e são eles que percebem as perdas que têm, né? Precisa fazer o seu deslocamento, queria pelo menos fazer essa última pergunta, porque a gente sabe do contexto que envolve a sua experiência com a cobertura internacional, com esse tipo de cobertura, né, em áreas conflagradas. E eu queria te perguntar, de fato, quando você recebe essas informações de negociações envolvendo não só as delegações, mas agora já algumas autoridades, né,
da Rússia, da Ucrânia. O Sergei Lavrov, responsável pelas relações exteriores da Rússia, já se manifestou falando que há uma esperança. O Volodymyr Zelensky da Ucrânia, o presidente, falou de um passo atrás, né? Falou, olha, de fato, agora a questão da OTAN não vai avançar, pelo menos é isso que a gente está percebendo. Você acredita que essa negociação vai dar em algum lugar nos próximos dias ou que vai continuar por tempo indeterminado? Não dá para prever? Olha, essa é uma avaliação que a chance de errar é imensa, né? Mas eu acho que as coisas caminham nesse sentido porque Vladimir Putin praticamente está alcançando os seus principais objetivos, né? O primeiro deles, claro, era impedir que a Ucrânia tivesse aspirações para se ligar à OTAN. E também havia um interesse era muito importante estrategicamente para a Rússia dominar a parte sul, sudeste do país, aonde fica a cidade de Mariupol, fazer uma ligação direta entre a Rússia e a Crimeia, confirmar de uma vez por todas o domínio da Crimeia e expandir a sua atuação, ou pelo menos expandir a pressão militar no leste do país, na região do Donbass. Ao que parece, desses 20 dias de guerra, Vladimir Putin não tinha a intenção de tomar Kiev, como parece não ter. Ali parecia ser muito mais uma ação diversionista e para colocar pressão e mostrar aos ucranianos que, se ele quisesse, ele podia, de fato, destruir Kiev, como ele destruiu Mariupol e Kharkiv. Eu acho que o recuo de Volodymyr Zelensky em pensar em se unir à ONU e as conquistas militares bastante importantes que a Rússia teve lá na região do Mar de Azov abrem bastante espaço para essa possibilidade desse fim do conflito, até porque manter uma ocupação numa região muito anti-russófona, muito anti-Rússia, como é a que ele vive, é muito custoso, muito difícil, os impactos econômicos são sentidos não só pelas sanções, os custos de se manter uma guerra são altos, né? São muito altos. Eu diria que sim, que talvez esteja próximo de um acordo. Tudo parece que sim, né? Mas é bem o que você falou, né? A chance de errar é muito grande, né? A gente não sabe até que ponto o povo ucraniano ou os dirigentes ucranianos vão querer resistir. A última coisa que eu queria te perguntar é sobre um fato que o Jamil Chad trouxe para a gente mais cedo na Rádio Bandeirantes, da crise social que vai se aplacar sobre a Ucrânia, onde mais de 90% da população poderá entrar na linha da pobreza. É isso que você vê e dá para se fazer uma comparação com outras guerras que você já esteve? Eu acho extremamente difícil fazer qualquer avaliação nesse sentido, nesse momento, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? A Ucrânia é um país grande produtor de grãos, um dos maiores exportadores de trigo do mundo, tem uma indústria relativamente estabelecida e relações comerciais muito sólidas com a Europa, né? Tem uma infraestrutura boa que não foi totalmente destruída. Você pegar, por exemplo, Kiev, centro do país, essa região aqui, a infraestrutura está basicamente mantida, né? Não é um país completamente destruído como a Síria ou o Afeganistão, e é um país com características muito diferentes desses países, como o próprio Afeganistão ou a Síria, né? Tem características estruturais diversas desses países, está muito mais integrado ao mundo industrializado. Agora é um momento de crise, né? É um momento em que as pessoas estão saindo, em que a economia está parada, os esforços estão todos concentrados na guerra, mas eu não arriscaria fazer esse tipo de análise de que 90% da população vai entrar na linha da pobreza. Eu realmente não sei dizer isso, não sei com que base essas previsões estão sendo feitas. Talvez seja algum tipo de previsão das Nações Unidas ou da OMS. Enfim, nesse momento, essas organizações tendem a criar amplificar, né, a situação, porque precisam de muitos recursos, precisam de muita doação, mas realisticamente eu não saberia dizer se essa é uma realidade que está posta já, entendeu? Ou que está muito próxima de acontecer. Não me sinto capaz de fazer essa análise. Obrigado por compartilhar com a gente as informações aí direto da Ucrânia. Qualquer novidade, lógico, a prioridade sempre para você de dividir aqui com quem acompanha o Band News TV. Bom trabalho, boa sorte. Tchau, Ian. Um abraço para você. Grande abraço, muito obrigado.
Thaís, a gente